Boa noite. Então a gente começa hoje o capítulo 7, matéria da terceira parte do curso, né? A gente viu já o que seria a integração, né? E o teorema fundamental do cálculo nos capítulos anteriores, né? Então a gente entra no capítulo 7, que vai ser técnicas de integração, e a gente começa com a integração por partes, né? Então, cada derivação, assim como cada regra de derivação, né? Existe uma regra, vai existir uma relacionada com ela, a integração. Então, a regra da substituição na integração, né, que a gente aprendeu na aula passada, né, substituir por um certo valor uma parte da função para ela ficar mais fácil de ser integrada, ela corresponde à regra da cadeia na derivação. Então, ela seria o relacionado, né? Então, a regra que corresponde à regra do produto na derivação, né, aquela regra derivada da primeira vezes a segunda, mas a derivada da segunda vezes a primeira, é chamada de integração por partes, né? Na integral. Então, na regra do produto, afirma que se f e g foram funções deriváveis, então, né, a derivada, né, do produto é igual a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, na notação para integral indefinida, como que ela se tornaria, né? Então, a integral da regra do produto, que é o que a gente está vendo aqui, né? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, vai ser igual o produto dessas duas funções, né? Então, aqui seria a notação dessa regra da cadeia para a integral, que vai ser chamada integral por partes. Então, uma outra forma da gente fazer isso é separando essa soma dessas integrais. Então, eu tenho duas integrais que vão substituir o valor do produto das minhas funções. Então, a gente pode rearranjar essa equação e escrever, né, que a integral, então, da nossa função vezes a derivada, né, dessa segunda função, que é a parte que a gente vai separar, dx, é igual ao produto das funções, menos a integral de g vezes f derivada de x. Então, a única coisa que foi feita em relação acima é que foi passado esse termo, né, a integral de g de x, f' de x, subtraindo do lado de cá. E aí a gente é chamada, né, essa fórmula, né, de integração por partes. Então a gente transforma uma integral que às vezes é complexa e impossível de resolver num produto de funções e numa integral mais simples de resolver. Então é mais fácil talvez lembrar essa notação. Então se a gente chamar f de u e g de v, então a integral de u dv ela vai ser uv menos integral de v du. Tá? É mais fácil, talvez, memorizar e utilizar dessa forma, né? A forma que eu aprendi na época, que ficou mais fácil, seria essa daqui. Então, eu posso substituir a minha integral de u dv por um produto de uv menos a integral de v du. Então, vamos fazer esse exemplo para entender, né? Encontre a integral de x seno de x dx. Então, usando a Fórmula 1, a gente vai chamar alguém de u e alguém de dv. O dv, obviamente, tem que carregar o dx junto aqui, né? Então, vamos lá. Suponhamos que a gente escolha que a função f vai ser a x e a função derivada g de linha de x vai ser o seno. Então, a derivada da nossa função f de x é 1 e a função que, ao ser integrada, né, em relação a g de linha, seria menos cosseno de x, ou seja, a derivada ela daria esse termo. Então, para g, a gente pode escolher, né, qualquer antiderivada de g'. Utilizando a fórmula 1, então, a gente vai montar que a integral de x seno de x dx vai ser igual ao produto de fg menos a integral de g f' dx. Então, f é o próprio x, o g é menos cosseno de x, menos a integral de g, que é menos cosseno de x, f de linha, que é 1, dx. Ou seja, a gente transformou uma integral de x vezes seno de x, que a gente não sabia resolver, numa integral de cosseno de x. Então, que é mais fácil de resolver. Então, a resposta ficou menos x cosseno de x mais seno de x mais c. Professor, foi esse dx ali da quarta linha que gerou o seno de x, né?
1, 2, 3. Isso. Ah, tá. Esse cosseno de x dx, né? Esse, Uhum. aqui, esse termo que gerou Ok. o seno de x Ô, mais... professor, Sim? você pode voltar ali rapidinho na fórmula, por favor? Essa? Essa daí, eu não entendi esse menos aí, o V menos integral de V du. Aqui a única coisa que está mudando é essa anotação que está aqui, né? O menos veio por quê? Nós vimos que aqui, ó, você tinha a regra do produto. Aí você fez a integral da regra do produto é igual ao produto das funções. Aí aqui você separou em duas integrais em cima. Aí agora eu estou reescrevendo, passando essa integral, subtraindo para o lado de lá. Então, por isso que veio esse sinal de menos. Ah, tá. Entendi. Aí aqui, dessa expressão para essa, só foi trocada a variável, que o f de x chamou de u e o g de x chamou de v. Só isso que mudou. Aí a mesma integral que está aqui, essa mesma equação 1, virou a equação 2, só que só mudando essa notação. Então ela ficou integral de u dv é igual a uv menos v du. Né? Então aqui, né? Nesse exemplo daqui, né? É integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Tá? Eu só estou copiando aqui integral de v du. Só estou copiando o que está ali. Aí, eu não sei porque que ele mostrou uma notação mais fácil, mas depois ele usa uma que não é tão fácil assim. Né? Então ele chama, nesse caso, né? Que está aqui, ó, só passando para a nomenclatura dele, né? Ele está chamando o F de U, né? E o V de G. Isso. Então, o F daqui, né? O U seria X, né? O DU vai ser igual a 1, né? Que seria a derivada dele. Ou DDU, né? DU dx, né? Na verdade. Porque ele talvez esteja um pouco incompleto aqui. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Que, na verdade, na hora que você vai fazer essa segunda parte, deixa eu ver se eu consigo apagar. Aqui, ó, borracha. Então, deixa eu apagar isso aqui que foi meio torto. Isso. Vou voltar aqui. Então, o U aqui chamou de X, né? E aí o DU dx é igual a 1. Ou seja, o DU é igual a dx, né? Nesse caso. Então, na hora que eu fizer o DU aqui, eu posso usar diretamente o dx. E aí ele chamou de dv dx, né? O dv dx, né? Que seria esse daqui, né? O nosso seno de x. Né? Então, eu posso escrever também o meu dv como seno de x dx. Ou seja, se eu pegar agora essa primeira expressão que é a integral de u dv, é a integral de u, que é x, dv, que é seno de x dx. Então, u dv é a minha própria expressão, integral de x, seno de x dx. Aí agora eu tenho o produto de uv, então por isso que ele fez isso. Se a derivada de dv dx é seno de x, então v vale menos cosseno de x. Né? Então, ao substituir nessa expressão daqui, deixa eu colocar o restante aqui só para ver se vai ficar em cima. Ficou, né? Então, na outra nomenclatura, aqui é o U, esse conjunto é o DV, aqui é U e V, e aqui é menos a integral de V, né, que é o G, DU. E aí o DU é isso aqui, ó. Ô, professor, essa intuição aí de saber qual que é U, qual que é V, você vai adquirir, né, com os exercícios, né? Você vai adquirindo com isso. Até quem que é mais fácil de você chamar de U e de DV. Porque aqui ele escolheu o seno para ser o G'. Se ele tivesse feito o oposto, você não ia dar para resolver a questão. Entendeu? Ia continuar o X, ia virar, em vez de X seno de X, ia virar X cosseno de X. Que ia ser uma outra integral difícil de fazer. Então, até quem que você vai chamar de U, quem que você vai chamar de DV, é só fazendo os exercícios mesmo. Então, para ter uma noção, né?
Nesse daqui é mais fácil resolver sim, nesse assado. Realmente tem que fazer. Então é aconselhável verificar a resposta derivando. Se fizer isso, a gente tem que voltar para a equação anterior. Então ele está... agora, então ele faz em seguida aqui, ó, acabou de apagar na toa. Então ele faz novamente, agora chamando U de x e dv dx é o seno de x. Então du é igual a dx, né? Du dx é igual a 1, então é igual a dx. E se dv é igual a seno de x, v é igual a menos cosseno de x. Então, montando agora a equação, né? O dv, o v, o du. É aquilo que eu fiz, então. Não lembrava que ele fazia isso, não. Vai encontrar a mesma resposta. Professor, volta aí em algumas páginas. Acho que é na 6. Acho que seria na 6, deixa eu ver. Não, é na 5, na 5. É que o Beno comentou sobre esse menos. O que mudaria se eu passasse para o lado direito a segunda equação? O que mudaria? Porque você tem que ter uma equação que é igual... Você está substituindo uma integral por uma que tem que ser equivalente. Então você pode até fazer essa troca, mas o seu VDU ele tem que ser igual à sua equação inicial. Então seu VDU tem que ser integral de x seno de x. Entendeu? Do jeito que está aqui, já está montado de uma forma que você vai conseguir reproduzir a sua integral, que é difícil de resolver, do lado esquerdo, e do lado direito vai ser o que vai sobrar quando você fazer essas substituições. Entendeu? Ô, professor, eu tenho que sempre reproduzir a minha integral? Tipo, por exemplo, se for x cosseno de x, do lado esquerdo eu tenho que deixar x cosseno de x. Sim, isso, tem. Entendi. Porque aí você está exatamente substituindo aquela integral por um outro conjunto mais simples, que é esse daqui. E vocês entenderam que isso aqui veio da regra do produto, ó. Ele pegou aqui, ó, a regra do produto não é essa? Ó. Se eu faço a derivada disso, eu não tenho isso. Então, se eu integrar dos dois lados, ou seja, se eu integrei... Por que veio daqui? Que é como se fosse o relativo à regra da cadeia, né? Regra da cadeia. Porque, ó, se eu integro do lado de cá em dx... Opa. É meio ruim para ele apagar aqui quando eu erro. Então, ó, se eu integro dos dois lados... Voltou. Se eu integro dos dois lados, aqui e aqui, ó... O que eu tenho do lado de cá? A integral da própria derivada, que ó, vai dar... Né, não é cortar, mas vai cortar esse x com x, e a integrada de d isso. A integrada de d isso é o próprio produto de f de x com g de x. E o lado de cá, o que eu vou ter? A integral de f de x, g' de x dx, mais a integral de g de x, f' de x dx. Né? Aí depois que ele pegou, então, esse termo que está aqui, né? E jogou ele para cá subtraindo. E aí esse termo ficou sendo a reprodução da nossa integral e os dois termos que está tendo, que é o produto menos isso, que ficou sendo esse segundo termo. Beleza? Deu para entender melhor? Ou seja, integrou dos dois lados, ó. A integral do lado direito, ó, é o que eu fiz aqui, ó. Deu a própria função. A integral do lado esquerdo, a integral da soma é a soma das integrais. Aí depois ele pegou um desses termos aqui, né? O g vezes f' de x, e passou para o lado de cá subtraindo. Só fez isso. Pegou esse e passou para o lado de cá, subtraindo esse termo. Aí, esse termo que está aqui, ele tem que reproduzir a sua integral que você não consegue fazer normalmente. Tá bom? Se a integral for solucionável pela regra da cadeia. Né? Não são todas as integrais, mas alguns tipos de integral vocês vão poder resolver com essa regra. Né? E a resposta aqui deu na mesma, usando anotação ou não. Então, se a gente combina a fórmula de integração por partes com a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, poderíamos calcular integrais agora definidas por partes, que a outra era não definida. Né? Essas aqui que a gente fez, ela não estava definida. Não tinha intervalo de integração.
Então, a gente pode escrever o teorema, a gente pode escrever, então, né, a regra da cadeia, agora aplicada para uma integral definida. Então, ela continua igualzinha antes, a única diferença é que agora ela está no intervalo definido de A a B, de A a B, de A a B. O restante é igual. Ô, professor, rapidinho aqui. Então, esse lado esquerdo vai ser um número, aí do lado direito vai ser uma função e menos um número? Se ela for indefinida, igual está aqui, né? Ela vai ser tudo uma função. Depois que você integrar a função, ela é outra função. Isso aqui é o produto de duas funções, a integral da função é outra função. Se ela for definida, ela vai ser um número. A não ser que a definição seja uma letra. Aí ela vai ser analítica, né? Ela vai ter letras que significam qualquer número, né? Entendi. Tá? Se for desse jeito, ela vai ter valores, né? Se o A e B for 1, 2, π, 2π, ela vai ter valores no final. Isso aqui vai ser um número. Mas antes a gente viu ela indefinida e agora a gente está vendo que ela pode ser definida também. Nessa seção a gente vai ver agora outros tipos de integral que são chamados de integrais trigonométricas. Também a mesma ideia da por partes. Com os exercícios e a prática, ao bater o olho na integral, você vai tentar identificar qual que é o tipo de integração que você pode fazer para solucionar ele mais fácil. Pode ser que você tente uma e não dê certo, você fala, deixa eu tentar dessa outra forma. Então, nessa sessão, a gente vai usar algumas identidades trigonométricas para integrar combinações de funções trigonométricas. Então, a gente vai começar com as potências de seno e cosseno. Então, resolva a integral de seno elevado à quinta potência de x, cosseno ao quadrado de x, dx. Ou seja, tem um produto e tem potência. Então, a forma da gente fazer isso seria converter, né, o cosseno ao quadrado de x, por exemplo, em 1 menos seno ao quadrado de x, né, usando a ideia de que cosseno mais seno ao quadrado é igual a 1. Mas se a gente faz isso, essa conversão, né, a gente vai continuar obtendo uma expressão que vai ter só seno de x, né, só fazer isso, sem nenhum fator com cosseno de x. Em vez disso, né, a gente pode separar um único fator do seno e reescrever o fator seno à quarta restante em termos de cosseno de x. Então, a proposta que ele faz, né, para simplificar essa equação, né, em vez de fazer isso no cosseno ao quadrado, fazer no seno. Então, aqui eu tenho seno ao quadrado de x elevado ao quadrado, eu só troquei, né, o meu seno à quinta por um seno à quarta e o resto do seno ficou multiplicado aqui. Aí o seno ao quadrado eu posso substituir por 1 menos cosseno ao quadrado, e aí eu tenho uma expressão que tem cosseno e seno misturado, igual a gente está vendo aqui. Então agora a gente pode fazer por substituição, substituindo u por cosseno de x, ou seja, substituindo u por cosseno de x, né, nessa expressão. Então o nosso u vai ser o cosseno. E substituindo o nosso seno, o du dx por seno de x, né, se eu derivar o u, qual que é a derivada do u? A derivada do u é menos seno de x dx, a derivada desse. Então eu posso substituir tudo que é cosseno de x por u e tudo que eu tenho e meu seno de x dx por du. Então a nossa integral era assim, a gente abriu o seno à quinta para seno à quarta com o seno aqui multiplicado, trocando o seno ao quadrado de x ficou 1 menos cosseno ao quadrado. Então agora eu posso fazer com que 1 menos cosseno ao quadrado seja 1 menos u ao quadrado, substituindo o u aqui. E aqui vai ser o u também ao quadrado. E aí meu seno de x dx, que é essa parte final, vai virar meu próprio du. Então, ao fazer essa substituição, ficou 1 menos u ao quadrado elevado ao quadrado, vezes u ao quadrado, vezes menos du. Então, fazendo aqui a distributiva, eu fiquei com uma equação agora, que é uma equação de polinômio, bem mais simples de resolver. Então, a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, a integral de menos 2u à quarta é menos 2u à quinta sobre 5, e a integral de u à sexta é u à sétima sobre 7. Então, agora eu posso, depois de ter a integral, substituir o valor de u, né,
por cosseno de x. Aí eu volto substituindo o por cosseno de x, e aí eu cheguei na minha resposta final. Ou seja, tinha uma integral que, no primeiro momento, eu não conseguiria resolver ela diretamente, e nem por tabela, porque não vai ter uma tabela pronta com essas potências, mas através, né, de utilizar um recurso trigonométrico, né, que são essas substituições e manipulações, a gente conseguiu solucionar a integral. Um outro exemplo. Peraí, só um minuto, só para eu dar uma olhada aqui, que rapidinho já volto. Moço, nós temos que fazer exercício mesmo. Ô, professor, naquele exemplo que você mostrou, o parênteses que está elevado ao quadrado, você resolveu ele, depois você multiplicou tudo que deu nele pelo a quadrado que está ali fora, foi isso? Não, primeiro foi elevado esse parênteses ao quadrado, só Não, para sim, substituir. esse eu entendi. Pode ir passando, é na parte do... Aí aqui, ó. Aí aqui você resolveu essa parte 1 menos o ao quadrado elevado ao quadrado, fez isso aqui primeiro. Aí depois disso aqui, multiplicou pelo o a quadrado que tá pro lado de fora. Foi isso, né? Isso. Ah, tá. Não resolveu, né? Só substituiu o cosseno por u. Aí era que era cosseno ao quadrado, virou u ao quadrado. Não, sim, essa parte aqui de cima eu entendi. E aí o seno de x dx virou menos du, por causa dessa parte aqui de cima. Sim, Tá? Por que virou menos du e não du? Eu não entendi. Porque se du... Ah, tá, é porque é menos... Ah, tá, entendi. É menos seno de x dx, aqui eu tenho seno de x dx positivo, aí você só passa menos pro lado de cá. Entendi, valeu. Tá? E o du veio da derivada de u. Tá? É porque, em geral, o livro acaba saltando essa partezinha aqui, aí fica parecendo que... mas o que ele fez daqui para cá? Ele fez du dx. Aí o que é du dx? É menos seno de x. Então eu posso escrever meu du como seno menos seno de x dx. Tá? Ele geralmente pula essa partezinha daqui, ó. Essa aqui. Né? Mas aí com o tempo vocês vão ver que vocês vão fazer talvez direto, né? Então a derivada de 1 em relação a x é menos seno de x dx. Mas tem essa partezinha antes. No anterior aqui ele fez a mesma coisa, né? Naquelas anotações que eu fiz aqui, né? Não, foi no outro slide. Foi para isso. Então agora vamos calcular a integral de seno ao quadrado de x dx, né? Então, se a gente escrever que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, a integral, em vez de ficar agora mais simples, só com seno, além de ter um seno, a gente tem um cosseno e um 1. Então, acaba que não facilita tanto se a gente fazer essa substituição. Mas aí a gente podia usar, então, a fórmula do ângulo metade para o seno. Ou seja, né, você pode descrever o seno, o produto de senos, né, como seno 1 menos cosseno de 2x. Aí, nesse caso, né, fazendo essa substituição, né, trigonométrica, aí sim fica mais fácil de resolver, porque a gente saiu do quadrado e passamos para o cosseno, né, de alguma coisa, sem ser ao quadrado. Então, com isso, né, ficou a integral, então foi feita a troca que seno ao quadrado de x é igual a meio de 1 menos cosseno de 2x. Né? Ô, professor, então o 1 menos cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos cosseno de 2x sobre 2, né? É tipo, eles são equivalentes. Isso, é uma identidade trigonométrica, né? Igual, deixa eu tentar fazer. Igual, né? Seno ao quadrado de x
mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? O seno ao quadrado de x pode ser descrito como seno meio de 1 menos cosseno de 2x. Tá? Exatamente isso. Beleza, valeu. Aí, a origem dessa parte trigonométrica vocês recapitulam lá, mas no primeiro momento vocês não precisam saber deduzir isso, né? Eu acho que tem no final do livro, acho que tem um apêndice lá. Isso aqui provavelmente vem daquele produto de seno de A com B, sabe? Quando vocês têm no seno de A mais B. Aí seno de A mais B é seno de A mais seno de B, mais cosseno de A vezes cosseno de B. Aí se A for igual a B, aí você chega numa equação igual a essa. Entendeu? Entendi. Vem daquela parte trigonométrica lá. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês olham na parte do apêndice, porque isso é mais ou menos o que a gente viu no segundo grau, só que o segundo grau é mais julgado, né? Um pouco. Né? Mas aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, que a gente vai tentando, a gente pode tentar deduzir essas equações também. Mas aí são identidades trigonométricas, né? Então ele só trocou o seno ao quadrado por meio de 1 menos cosseno de 2x. Aí, ao fazer essa substituição, a integral de 1 dx é o próprio x, e a integral de cosseno de 2x é meio de seno de 2x. Aí, agora sim, dessa parte, cosseno de 2x para cá, esse meio que aparece aqui é devido ter um 2 aqui, né? Aí você tem que fazer aquela substituição simples, que chama, né? Se você quiser ver como que o 2 sai daqui, aparece aqui, né? Mas é tranquilo. Né? É daqui que vem, né? Devido a ter esse 2x, que aparece esse fator meio aqui. E aí agora é resolver essa integral, né, nos extremos de 0 a π. E aí substituindo o limite superior com π, ficou π menos meio de seno de 2π, menos o limite inferior, que é 0, né? Seno de 0 é 0, aqui é 0, então no final vai dar π sobre 2. Seno de 2π é 0 também, então deu π sobre 2 essa integral. A passagem da primeira linha para a segunda, ele fez a primitiva, né? Primeira para a segunda. A integral é sempre a primitiva, né? Mas aí você tem uma mudança aqui, que é isso que eu estou falando, né? Que ele está transformando o cosseno de 2x para virar seno de 2x, por isso que aparece esse meio. Vocês querem que faça ou vocês conseguem ver? No caso, ele tinha considerado 2x como u, né? Ali isso. No cosseno. Aí, tá. Exatamente. Você chama esse 2x de u ou de a, e aí na hora que você transformar o dx, você vai ver que vai sobrar um fator 2 que vem para baixo. Exatamente. Vocês conseguem ver? Então tá. Então, para resumir, listamos as regras que devem ser seguidas, né, ao calcular integrais que são da formas seno elevado à potência m de x vezes um cosseno elevado à potência n de x dx, onde m e n são positivos maior do que zero, né, e inteiros. Então, estratégia para calcular integrais de seno e cosseno em potência. Então, se a potência do cosseno é ímpar, então isso aqui, se você seguir esse passo a passo aqui, meio que é uma regra para todas as respostas que foram necessárias de se fazer. Né? Então, vamos lá. Se a potência do cosseno for ímpar, ou seja, se esse cosseno for ímpar, guarde um fator cosseno e use isso para expressar em termos do seno. Então, nunca use todos os cossenos. Então, é isso que ele está mostrando. Então, no caso aqui, né, como o cosseno é ímpar, ele colocou 2k mais 1, né, aqui em cima. Então, ele vai sempre colocar o 2k em evidência e sempre vai deixar sobrar um termo de cosseno. Isso aí foi o que a gente fez lá naquela primeira integral. A gente deixou sobrar um seno. Por que deixou sobrar um seno? Para quando a gente fosse aplicar a regra da cadeia, a integral por partes, aquele seno sumisse. Então, aqui ele pede para fazer isso. Né? A seguir, faça a substituição que u é igual a seno de x. Porque aí, na hora que você fazer u igual a seno de x, o du vai dar o cosseno, e aí o du vai cortar esse cosseno daqui com o cosseno do du. Se a potência do seno agora for ímpar, você guarda um fator seno. Então, se a potência do cosseno for ímpar, você guarda um fator dele. E os outros dois você substitui. Se ela for ímpar no seno, faz a mesma coisa no caso do seno. Né? Então, ambas as potências de seno e cosseno forem ímpares, você pode usar tanto o método A quanto B.
se os dois forem ímpares. Senão, você vai sempre deixar um cara sobrando para seno, cosseno, para o que for ímpar. Se a potência de seno e cosseno forem pares agora, se as duas forem pares, a gente usa a identidade dos ângulos metade, que são essas duas. Que o seno ao quadrado é igual a meio vezes 1 menos cosseno de 2x, e o cosseno ao quadrado é igual a meio mais 1 mais cosseno de 2x. E algumas vezes é útil utilizar essa outra identidade, que é o produto de seno com cosseno é igual a meio de seno de 2x. Tá? Então, essas identidades aqui vêm lá das relações trigonométricas do seno e do cosseno. E aqui são estratégias para resolver esse problema com seno ímpar, cosseno ímpar ou ambos pares. Então, a gente pode aplicar também uma estratégia semelhante para calcular as integrais da tangente e da secante. Então, da mesma forma, né, como a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado, a gente pode separar sempre um fator quadrado da secante e converter a potência que for par da secante restante em uma expressão envolvendo a tangente, utilizando a identidade. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Né? Então, como a derivada da secante vai ser igual ao produto da secante com a tangente, então a gente pode separar um fator secante vezes tangente e eliminar essa contribuição do du. É quase que a mesma ideia do anterior. Né? A estratégia também é semelhante. Sabendo que a derivada da secante vai ter o produto da secante com a tangente, você deixa sobrar, né? Nesse caso, né? Ou uma secante ou uma tangente para ser cortada com essa derivada. Então, vamos fazer esse exemplo para aplicar. Calcule a integral de tangente à sexta de x vezes secante à quarta de x dx. Né? Então, se a gente separa o fator secante ao quadrado, a gente pode expressar essa secante ao quadrado em termos da tangente, usando essa relação. Então, a gente vai lá. Ao mesmo tempo, a gente pode depois calcular a integral, chamando o u de tangente, e o du vai ser o próprio secante ao quadrado de x. Então, primeira coisa, abrir a secante ao quadrado, a quarta, em secantes ao quadrado. Agora, pegar uma das secantes ao quadrado e substituir por 1 mais tangente de x ao quadrado. Tá? Agora, a gente pode fazer essa substituição trigonométrica. Trigonométrica não, substituição simples. U é igual a tangente de x. Então, onde que eu tenho U aqui, ó, esse tangente e esse tangente, vai virar U. E aí vai sobrar na minha derivada uma secante ao quadrado dx. Então, o meu du, né, ele vai ser du sobre secante ao quadrado, que vai ser igual a dx. Né? Então, não sei se está claro aqui. Deixa eu ver se o próximo fica. Não ficou tão claro. Mas a ideia que eu estou querendo dizer é, na hora que você for substituir aqui, ó, o dx e a secante ao quadrado de x, né, você pode imaginar de dois jeitos, né? Que todo esse conjunto vai ser igual a esse conjunto, então o du é isso daqui, né? Ou você pode imaginar, né, que o du sobre secante ao quadrado de x é igual a dx. Então, na hora que eu substituir o meu dx aqui por du, eu estou substituindo ele por du sobre a secante. Aí corta essa secante com a secante de cá. Tá? Mesma coisa. Só para tentar identificar. E aí, agora eu cheguei numa integral de polinômio. Ó, fácil de resolver. Sobrou u a sexta mais u a oitava. Então, vai dar u a sétima sobre 7 mais u a nona sobre 9. Aí eu substituo agora o meu u de novo por tangente e está solucionada o problema. Nos exemplos anteriores, a gente mostrou estratégias para calcular as integrais para dois casos resumidos. Né? Então, a gente agora tem essas estratégias para calcular tangente de potências de m com secante com potências de n. Então, se a potência da secante for par, guarde um fator secante ao quadrado e use isso para expressar os fatores restantes em termos da tangente. E a seguir, substitua u pela tangente, que aí vai cortar esse secante ao quadrado. Né? Foi o que a gente fez. Se a potência da tangente for ímpar, então são duas dicas. Potência da secante par e potência da tangente ímpar. Aí você vai guardar o fator secante vezes tangente e usar essa substituição. Porque aí você, ao fazer o du, você vai cortar esses dois termos. Ao fazer que u é secante de x, o du vai ser secante vezes tangente, e aí vai cortar esses dois termos que sobraram. Mas são estratégias que só fazendo exercício
que vocês vão entender, né, na prática como que simplifica e acaba ficando no automático. Para outros casos, as regras não são tão simples, sendo necessário usar identidades, integração por partes e até um pouco de engenhosidade. Algumas vezes a gente integra tangente de x usando uma fórmula estabelecida, então muitas vezes você vai fazer já usando essa tabela, né, essa fórmula da tabela, e também às vezes precisaríamos da integral indefinida da secante. Então muitas vezes pode ser que o problema já resolva, né, essa parte, né, da integral usando a tabela, sem precisar fazer o passo a passo. Né? Então a gente pode verificar a fórmula 1 derivando do lado direito ou como que a gente vai fazer aqui a seguir. Então primeiro multiplicamos o numerador e o denominador por x mais tangente de x. Secante de x mais tangente de x, né? Falta um secante aqui. Então o nosso secante de x dx virou a integral de secante de x multiplicada por 1. Se eu estou multiplicando o numerador e o denominador pela mesma coisa, é como se fosse por 1. Depois, eu posso fazer o produto da secante no meu numerador. Então, eu fiquei com secante ao quadrado mais secante vezes tangente sobre secante mais tangente. No final, a gente pode substituir agora o nosso u por todo o termo que está embaixo. Então, se nosso u é secante mais tangente, du vai ser secante vezes tangente mais secante ao quadrado. E aí, a integral ela vai se tornar uma integral de 1 sobre u du. Ou seja, essa integral que é, no primeiro momento, complexa, que a gente não saberia resolver, vira a integral de 1 sobre u. E a integral de 1 sobre u é ln de u, do módulo de u. Então, a gente tem que a integral da secante de x dx é igual a ln da secante mais a tangente mais c. Ou seja, né, pode usar o valor da tabela, mas aqui está o passo a passo de como foi usado uma certa engenhosidade para encontrar esse valor. Um outro exemplo, encontra então a integral de tangente a cubo de x. Então, vão apenas, como aqui só tem tangente de x, a gente pode usar a relação que a tangente ao quadrado é igual a secante menos 1 para reescrever a tangente ao quadrado em termos da secante ao quadrado. Então, ao fazer essa substituição, tangente ao cubo é igual ao produto da tangente ao quadrado vezes a tangente, e a tangente ao quadrado a gente transformou nisso. Então agora a gente pode separar, né, na tangente vezes a secante, o primeiro termo, e o segundo termo a própria tangente de x. O segundo termo, que é a própria tangente de x, é tranquilo, né, já é uma integral tabelada. E aqui agora a gente conseguiu diminuir, né, um pouco a ordem, né, da nossa relação. E aí a gente pode, nesse caso, né, já usar a tabela direto. Né? Então era o produto da tangente com a secante ao quadrado de x dx. Vamos voltar aqui. Eu achei que fosse o que a gente tivesse resolvido. Né? Então, a integral da tangente vezes a secante ao quadrado de x dx ficou sendo a tangente ao quadrado de x sobre 2 e a integral de tangente de x dx ficou sendo menos ln da secante de x. Na primeira integral, a gente pode substituir essa primeira integral, né, mentalmente, u por tangente de x. Então, ao substituir u por tangente de x, vai aparecer um termo de secante ao quadrado com dx, que vai ser o próprio du. Todo mundo entendeu? O passo a passo aqui? Aqui ele já pulou. Esse ln não, eu não entendi esse ln não. Esse da direita? Eu não entendi não. Aí ele pegou da própria tabelas que a gente tem antes aqui, ó. Igual a secante de x vai dar no final aqui, ó. Secante de x vai dar ln de secante mais tangente.
né? Se você fazer esse passo a passo para tangente de x, você vai encontrar que a integral da tangente de x é igual a ln da secante. É o que passou anteriormente. Ó. A integral de tangente de x é igual a ln da secante. Tá? Ele já usou isso aqui diretamente. Mas se você quiser deduzir essa integral daqui, ó, né? Você pode fazer esse mesmo processo que ele fez aqui. Só que com a tangente do lado esquerdo. Tá bom? Ok, então, ok. Ele fez esse processo para deduzir essa equação de baixo, que é a integral da secante de x dx é igual a ln do módulo da secante mais a tangente, né? Que foi o valor final que ele chegou aqui. Ó. A integral da secante de x dx é o ln da secante mais a tangente. Mas, se você fazer esse mesmo passo a passo, você vai encontrar que a integral da tangente é igual a ln da secante, que foi essa coisa que ele já fez aqui, ó, integral de tangente de x sobre ln da secante. Tá? Finalmente, a gente pode usar outras integrais trigonométricas também. Tá? Então, para calcular as integrais seno vezes cosseno, seno vezes seno, com produtos diferentes de mn, ou cosseno vezes cosseno, com mn diferentes, podemos usar essas identidades. Né? Então, seno de A mais B, cosseno de A mais B, então no final a gente pode sempre substituir o produto, né? Seno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B, por essas identidades. E aí, com isso, simplificar muitas vezes, porque a gente está transformando, olha, um produto de seno com cosseno num seno e num cosseno separados, o que é mais fácil de integrar do que no produto. Então, calcule a integral de seno de 4x, cosseno de 5x. Então, a gente pode calcular utilizando a integração por partes. Então, poderia chamar, né, um cara de u, outro cara de dv, e fazer que a integral disso é a integral de uv menos a integral de v du, mas é mais fácil a gente usar uma identidade na equação. Como o quê? Transformando seno de 4x cosseno de 5x em meio v seno da diferença mais seno da soma. Né? Usando essa propriedade aqui, ó. Seno da diferença menos mais o seno da soma. Então, seno de A cosseno de B é meio do seno da diferença mais o seno da soma. Então, aqui é seno e cosseno, ele vai dar meio do seno da diferença mais o seno da soma. O seno da diferença deu 4 menos 5 menos x, o seno da soma deu 4 mais 5, 9x. Então, agora eu tenho uma integral de seno para resolver, que é mais simples, e resolvendo elas, a gente encontra que vale meio de cosseno de x menos 1/9 de cosseno de 9x mais c. E aí, da passagem dessa expressão de cima para de baixo, né, foi feita essa substituição simples, chamando 9x de u. Vamos para a última sessão de hoje, né, sobre esse capítulo. Continuando agora as substituições trigonométricas, né? Para encontrar a área de um círculo, né, ou de uma elipse, a gente sempre vai ter uma integral da forma que vai aparecer. Né? Qual que é a equação, né, a equação de uma elipse ou de um círculo? Mais simples, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Onde 1 aqui, né, seria o nosso A, que é o raio. Então, você pode escrever essa... só para vocês... Deixa eu rabiscar um pouco aqui. Então, uma equação mais simples que a gente teria para... Esse aqui é para circunferência, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a A ao quadrado, né, que seria o raio. Então, a gente pode escrever essa função como sendo, né, por exemplo, né, A ao quadrado menos x ao quadrado raiz. Né? E aí, integrando essa função, dependendo, a gente vai estar encontrando a área do círculo, ou pelo menos do meio círculo positivo aqui. Né? Então, geralmente, né, para calcular áreas, né, de uma circunferência ou de uma elipse, a única diferença é que a elipse é que ela vai ter uma excentricidade, ou seja, x e y vão estar diferentes, com diferentes valores aqui, multiplicando cada um, a gente vai ter uma integral dessa forma, né, onde o A é maior do que zero. Então, se ela fosse escrita assim, ó, com x multiplicando na frente, a substituição ia ser muito simples. Por quê?
eu substituo a ao quadrado menos x ao quadrado por u, o meu du vai sobrar 2x, porque o du vai ser igual a menos 2x dx, e aí o x de fora corta com o x daqui. Né? Mas nessa expressão daqui não tem um x do lado de fora, para eu fazer essa substituição. Então, resolver ela está muito mais difícil, né, utilizando essa substituição igual está aqui. Não daria. Então, a gente poderia mudar a variável agora de x para θ. Ao fazer essa modificação de x para θ, né, a gente pode escrever então x como sendo asseno de θ. Então, a gente pode usar essa identidade trigonométrica e ficar livre da raiz. Por quê? A ao quadrado menos x ao quadrado vai virar a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Coloco o a em evidência, o meu a ao quadrado pode sair da raiz e 1 menos seno, que é cosseno, pode sair da raiz. Então, ela vai virar a cosseno de θ. Por que eu posso usar x igual a seno de θ? Aí é aquela coisa da... se a gente tiver circunferência aqui, né? E aqui eu tiver nosso eixo x. E aqui o nosso eixo y, né? A projeção, né? Então, se eu estou num ponto aqui da minha circunferência, né? A projeção desse ponto no eixo x, né? Aqui, é a seno de θ. Né? Então, isso aqui é θ. Então, meu x é igual a seno θ. E meu y, né? Em qualquer ponto aqui, ele vai valer a cosseno de θ. Ou é o contrário? Acho que é isso. Então, observe a diferença entre a substituição. Em vez de usar, né, usando, então, né, u igual a ao quadrado menos x ao quadrado, na qual a nova variável é uma função da antiga, e a substituição que x vale a seno de θ, a variável antiga é uma função da nova. Então, em geral, a gente pode fazer uma substituição dessa forma, x por g, usando uma regra de substituição ao contrário. Para simplificar o cálculo, presumimos que g tem uma função inversa, ou seja, g é injetora. Nesse caso, a gente pode substituir u por x, x por t, na regra de substituição. Então, o que a gente estaria fazendo é que a integral de f de x dx vai virar a integral de f de g, que depende de t, g' de t, dt. Né? Que o g' dt é o quê? dg dt. Né? E o dg, vezes esse produto que está aqui, vai ser o próprio f de x dx. Então, esse tipo de substituição é chamado de substituição inversa. Podemos fazer a inversa, x igual a seno de x, desde que essa defina uma função injetora. Então, aqui ele resolveu usar, né? Então, por exemplo, né, pode ser conseguido pela restrição de θ, né, no intervalo, só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Na tabela a seguir, listamos algumas substituições trigonométricas eficazes para expressões de radicais dadas numa certa identidade trigonométrica. Então, em geral, quando a gente tem uma equação, uma integral que vai ter a ao quadrado menos x ao quadrado, a substituição que vai ser feita é x igual a seno de θ. Com isso, né, os limites vão ficar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e acaba usando essa identidade depois para simplificar a raiz. Se eu tiver ao quadrado mais x ao quadrado, raiz, aí é mais fácil eu usar a tangente como substituição, a tangente de θ. Ao fazer essa substituição, a gente vai usar essa identidade e ela vai simplificar a expressão para um polinômio, possivelmente. E a mesma coisa para x ao quadrado menos a ao quadrado, que a gente usaria a secante. Ou seja, aqui já está te dando quais são as substituições que você tem que fazer para resolver uma integral que apareça uma raiz desse jeito, para você fazer essas substituições que a gente viu anteriormente para a solução. Né? Nesse caso, em cada caso, a gente tem uma restrição de θ, que é imposta, né, para definir que essa substituição que está sendo feita é uma injetora. Vamos lá, calcule a integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, a gente pode chamar x de 3 senos de θ.
né, e considerar que ele vai estar entre menos 90 e 90. Então, a derivada de x vai ser igual a 3 cosseno de θ dθ. Então, a gente pode substituir agora a nossa raiz de 9 menos x ao quadrado por 9 menos 9 seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar 9 cosseno ao quadrado, que vai dar 3 módulo de cosseno ao quadrado, de cosseno de θ. Entre 90... desculpa, que é isso. Entre 90 graus e menos 90 graus, né? Nesse caso, né? Então, a gente pode, então, verificar, né, que essa expressão de cima nossa vai virar 3 cosseno de θ. Observe que cosseno de θ é sempre maior ou igual a zero nesse limite que foi colocado. Assim, a regra da substituição inversa vai fazer o quê? Em cima, então, sobrou 3 cosseno de θ. O nosso x ao quadrado é 9 seno de θ, né? Porque o x é 3 seno de θ. E aí, sobrou em dx um 3 cosseno de θ. Que, quando a gente derivar, dx é 3 cosseno de θ dθ. Então, aqui, a gente consegue ver que o cosseno de θ vai ficar ao quadrado em cima. O 3 com 3 e com 9 vai cortar. Então, ficou sendo a integral de cotangente ao quadrado dθ. A integral... podemos fazer a substituição, né? De cotangente ao quadrado por cossecante ao quadrado menos 1. E aí, a integral de cossecante ao quadrado já sai direto, que é a cotangente. E a integral de menos dθ é θ. Como essa integral é indefinida, a gente deve retornar a variável original x. Então, a gente tem que sair do θ agora e voltar para o x que era anterior. Então, isso pode ser feito usando uma identidade trigonométrica para expressar a cotangente de θ em termos de seno de θ. Então, seno de θ é x sobre 3, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Se a gente desenhar um diagrama. Então, θ pode ser interpretado como um ângulo de um triângulo retângulo, né? Pelo desenho aqui. Então, como seno de θ é igual a x sobre 3, a gente pode marcar o lado oposto da hipotenusa como tendo comprimento x e 3, pelo teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa, né? Então, se um é x, a outra é 3, né? O lado adjacente vai valer 9 menos x ao quadrado. Então, a gente sabe que cotangente de θ é igual a raiz de 9 menos x ao quadrado. Então, cotangente de θ seria o cateto adjacente 9 menos x ao quadrado sobre cateto oposto. Então, vai ficar raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Então, ficou raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Então, como o θ é positivo no diagrama, essa expressão aqui acaba sendo válida também quando o θ for negativo. Né? Então, como seno de θ é igual a x sobre 3, pegando daqui, ó, seno de θ, cateto oposto, x sobre hipotenusa, que é 3, então a gente pode calcular qual que seria o ângulo θ, né? Ele vale, né, a inversa de seno sobre x sobre 3, e aí a gente pode reescrever essa expressão. Então, a raiz de 9 menos x ao quadrado fica igual, e o nosso x ao quadrado que tem aqui, né, ele vai ter ele acabou voltando aqui, né? Vai acabar virando o menos raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, menos seno inversa de seno de x sobre 3. Né? Mais c, nesse caso. Encontra a área delimitada pela elipse. Então, aqui é a equação de uma elipse, né, onde A e B têm valores diferentes. Isolando y na equação da elipse, o que a gente tem? Se a gente isola esse termo, a gente vai ter 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Né? Podemos tirar um mínimo múltiplo comum, encontrar esse valor. Logo, se eu isolar y vai ser igual a mais ou menos b sobre a.
vezes a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Como a elipse é simétrica em relação a ambos os eixos, a área total é 4 vezes a área do primeiro quadrante. Então aqui eu calculei com a raiz, né? A gente só tem um quadrante superior e a gente pode limitar aqui, né, a integral para só calcular esse quadrante e multiplicar por 4. Então a parte da elipse no primeiro quadrante é dada pela função x entre a e 0 e a. Entre 0 para x e a, seria dado por isso. Então, a área que a gente está calculando para um quadrante é 1/4 da área total. Substituindo, então, de 0 a que é o raio. Substituindo, então, aqui, né? O x por a seno θ. Então, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado, que vai virar cosseno ao quadrado aqui embaixo. E o nosso dx vai virar a cosseno de θ. Então, para mudar os limites de integração agora, que poderia ser feito, a gente analisa o quanto que x igual a 0 vale. Então, a gente vai fazer essa mudança. Para x igual a 0, qual que tem que ser o ângulo seno? 0. Para x igual a A, qual que tem que ser o ângulo do seno? 90. E aí a gente consegue escrever os novos limites de integração para quando x igual a 0, θ igual a 0, quando x igual a θ igual a 90. Então, aqueles limites que a gente tinha vão mudar dessa forma. Né? E a gente vai simplificar a expressão utilizando essa propriedade, né, de substituir o x pelo a seno e eliminando a raiz. Né? Então, agora vamos fazer o exercício de fato. Né? Então, a gente substitui agora os novos limites de integração. Em vez de ser 0 a A, é de 0 a π sobre 2. Aí nós temos o produto de A vezes cosseno de θ vezes A vezes cosseno de θ. Isso vai dar a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ. Eu posso escrever meu cosseno ao quadrado de θ como sendo meio mais cosseno de 2θ, mais simples de deduzir. Então ficou 2ab. A integral de 1 de θ é o próprio θ. A integral de cosseno de 2θ é meio seno de 2θ. No intervalo superior menos o intervalo inferior dá πab. Ou seja, a área de uma esfera, né? A área de uma esfera não, a área de um disco é πr ao quadrado. A área de uma elipse é πab. Se A fosse igual a B, ou seja, os eixos A e B que cortam essa elipse forem iguais, ela seria um círculo e a equação da sua área seria πr2, ou πa ao quadrado, ou πb ao quadrado. Então, mostramos que a área de uma elipse com semi-eixos A e B é πab. E para isso a gente teve que usar essas identidades trigonométricas. Considerando AB igual a R, a gente demonstra a famosa fórmula da área de um círculo, que é dado por πr ao quadrado. Como essa integral, no exemplo 2, era uma integral definida, a gente mudou os limites de integração e não tivemos que voltar à variável original. Agora, se ela for indefinida, você tem que retornar pelas variáveis que você substituiu. Então, encontre essa integral, 1 sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 4. Essa soma é característica de ser resolvida por tangente. Então, a gente pode substituir x por 2 tangentes de θ, que vai valer entre menos 90 e 90. Então, a derivada de x vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. Substituindo, então, a nossa raiz, ficou x ao quadrado mais 4. 4 vezes tangente ao quadrado de θ mais 1. Né, que eu estou substituindo, nesse caso, x por 2 tangente de θ. Coloco em evidência e aí chegamos que essa raiz vale 2 secantes de θ. Agora a gente pode substituir. Dx virou 2 secante ao quadrado de θ dθ. A raiz de x ao quadrado mais 4 virou 2 secante de θ.
e nosso x ao quadrado é 4 tangente ao quadrado de θ. A gente vê que corta secante com secante, sobra secante sobre tangente de θ. Agora, para resolver isso aqui mais fácil, nós vamos abrir a tangente e a secante em seno e cosseno para ver o que simplifica. Então, para resolver isso, colocamos em termos de seno e cosseno. Então, secante sobre tangente ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno, que é a secante, vezes cosseno sobre seno, que é a tangente. Eu posso cortar a cosseno ao quadrado. Aqui, ó, é só essa parte. Opa. Cortar o 2 aqui com o de cá. Então, essa razão vale cosseno sobre seno ao quadrado. Fazendo a substituição que o U é igual a seno de θ, né? Ou seja, né, a gente está aqui com cosseno sobre seno ao quadrado, né? Trocando secante sobre tangente ao quadrado. Secante sobre tangente ao quadrado por cosseno sobre seno. Agora, para fazer essa integral, né, basta chamar seno de U, que o cosseno vai sumir com du, e aí a gente vai ter a integral de du sobre U, que é igual a menos U. Substituindo agora de volta o valor, né, de U igual a, nesse caso, seno de θ. U igual a seno de θ. Aí volta e substitui novamente. Usamos a figura 3 para determinar que a cossecante de θ, né, vale raiz de 2 mais 4 sobre x. Calcule, então, a integral de dx, né, sobre a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado com a positivo. Então, agora já é uma substituição onde x vai ser a secante, né? E ele está entre 0 e π sobre 2 ou entre π e 3π sobre 2. Então, dx vai ser o quê? Se x é igual a secante, a derivada de x vai dar a secante de θ dθ, onde, né, a gente pode fazer essa substituição simples na nossa função. Então, substituindo x por a secante θ, a gente chega que essa raiz vale a tangente θ. Então, a integral de dx sobre a raiz vai ser a integral de dx, que é a secante de θ, tangente de θ dθ, o termo de cima, sobre a tangente de θ embaixo. Posso cortar tangente com tangente, virou a integral da secante. A integral da secante é o ln do módulo da secante mais o tangente. Pelo menos é o que a gente deduziu, né, nos slides anteriores. Então, esse triângulo aqui está mostrando como que a tangente vale isso, né? De modo que, se a gente vai calcular, né, chamando xa e aqui de raiz de x ao quadrado menos a nossa secante vale x sobre a. E a gente pode fazer essa substituição, né? Então, a integral de dx raiz de x ao quadrado menos a é igual a ln da secante mais tangente. Então, como o que a gente está fazendo aqui, né? Como ela não é definida, né? A resposta que está em secante e tangente, você tem que voltar, né, para x. Então, aqui ele está mostrando como que você vai fazer esse retorno. Então, o nosso ln da secante de θ, o que é a secante? X sobre a. Então, substitui lá a secante. E o outro termo seria tangente de θ. O que é a tangente de θ? Cateto oposto, raiz de x ao quadrado menos a, sobre cateto adjacente, que é a. Então, simplificando o a, né, que dá para a gente jogar para fora, a gente encontra que essa integral, então, vale ln de x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, menos ln de a mais c. O c aqui está entrando porque a integral não é definida. Alguma dúvida até aqui? Então, continuando. Se a gente escreve agora, a gente viu que sobrou, né, uma constante aqui, ó, duas constantes, ln de a, que é uma constante, e c. Então, se eu chamo de constante 1 a subtração dessas constantes, né, a gente chega numa equação geral para essa integral, que é desse tipo. Então, essa integral ela é igual a ln de x mais a raiz do que está aqui embaixo,
mais uma constante C1. Então, para x maior do que zero, essa substituição, quando x é positivo, a gente pode usar a substituição hiperbólica, que é os cossenos que sempre dão positivos, né? Nesse caso, A cosseno hiperbólico de t, usando a mesma identidade, que a soma do cosseno com o seno é igual a 1, ou que cosseno menos seno... Não, é que está errado, tá? Ou então a identidade do hiperbólico pode ser que seja com menos mesmo, porque os dois são positivos, né? Então, tem que verificar depois, pode ser que esteja certo. Então, resolvendo, né, essa raiz, fazendo essa mudança da identidade, então a gente chamou, né, nesse caso, o nosso cosseno, a gente substituiu, né, o x2, né, por cosseno ao quadrado, o x, né, por a cosseno hiperbólico, né, igual está aqui em cima, de t. Aí, substituindo x por isso, chega nessa expressão. Então, a gente pode, né, simplificar aqui, né, e ver que um cosseno ao quadrado hiperbólico de t menos 1 é igual a seno ao quadrado hiperbólico. Ou seja, o que está errado é a relação mesmo, é mais, viu, gente? Aqui, ó. No livro tá menos, professor. Tá menos? No livro tá menos. É o que eu achei aqui que a troca que ele fez aqui me deu a entender que ela era positiva. Deixa eu ver aqui, ó. Cosseno menos 1. Se eu faço o cosseno e passo menos 1 para cá, tá certo. Esse vai lá como mais. Tá certo essa identidade. Então, aqui foi feito só usando essa identidade, né? Que o cosseno menos 1 é igual a seno hiperbólico ao quadrado. E aí a gente consegue tirar a raiz, né? Então, agora que a gente tirou a raiz, ela vale a seno hiperbólico de t, né? Porque a gente, né, chamou o nosso x de a cosseno hiperbólico. Se eu derivar o nosso x por dx, a gente vai saber que o cosseno hiperbólico virou a seno hiperbólico. Então, a nossa integral, que era dx sobre raiz disso, o nosso dx vai virar a seno hiperbólico de t dt. A identidade, a raiz de baixo, vai virar a seno hiperbólico. Então, a gente vê que isso vai dar a identidade, que é o próprio ΔT, que vale t mais c. Então, como o cosseno de t é igual a x sobre a, né? Se eu separar aqui, ó, cosseno de t, hiperbólico de t, é igual a x sobre a, então a gente pode escrever t como sendo, né, o arco cosseno hiperbólico de x sobre a. E aí substituir, então, na nossa expressão, né, o nosso t por cosseno hiperbólico, arco cosseno hiperbólico de x sobre a mais c. Então, é uma outra integral aí que vai lá para a tabela, né? Ou seja, se num problema desse capítulo ele pede para você encontrar essa integral, você não vai chegar e vai copiar a resposta da tabela. Você vai fazer o passo a passo, porque a ideia do capítulo é explorar o conhecimento. Agora a gente está lá num outro capítulo que isso aqui já é ensinado. E aí você vai precisar resolver essa integral, você já usa a tabela direto, tá? O que eu quero que vocês diferenciem um pouco é isso. Na hora da prova, se você tem que resolver uma integral e faz parte do entendimento do capítulo resolver o passo a passo dessa integral, vocês não pulem e usem o valor da tabela. Agora, se a matéria da prova não é o principal, essa integral, é outra coisa que você vai fazer com ela, você vem cá e usa o valor da tabela, não tem problema nenhum. Tá? Então, o exemplo 5 mostrou que a substituição hiperbólica pode ser usada na substituição trigonométricas e, às vezes, elas levam até em respostas mais simples. Mas, geralmente, as substituições trigonométricas a gente usa mais porque elas são mais familiares do que essas identidades hiperbólicas, né? Então, para vocês terem ideia, até essa identidade hiperbólica, eu nunca usei ela. Eu fiquei até na dúvida aí se estava certo. O Lucas confirmou aí que está assim no livro. Então, às vezes é mais fácil usar as substituições trigonométricas do que as identidades trigonométricas do que as hiperbólicas. Então, agora uma integral definida de 0 até 3 raiz de 3 sobre 2, da função x ao cubo sobre 4x ao quadrado mais 9, elevado a 3 meios
dx. Então, primeiro a gente observa que a nossa raiz, né, esse 3 meios que ele está levando aqui, nada mais é do que a raiz de 4x ao quadrado mais 9 elevado ao cubo. Né? Então, esse meio fez a raiz e o 3 ficou aqui para fora. Então, a gente pode fazer uma substituição trigonométrica apropriada, né? Nesse caso. Né? Só que esse valor, né, não é uma expressão que a gente usa na tabela de substituições das trigonométricas, porque ela geralmente ela tem a cara que é o quê? X ao quadrado mais A. Aqui eu não tenho x ao quadrado mais A, eu tenho 4x ao quadrado mais 9. Então, para a gente chegar numa expressão do tipo x ao quadrado mais A, a gente vai fazer uma substituição trigonométrica. Então, para isso, né, a gente pode substituir, por exemplo, u para ser igual a 2x. Então, ao fazer essa substituição u igual a 2x, né, esse termo daqui nosso vai virar u ao quadrado mais 9. Então, ele vai ter uma cara de, né, u ou 9 mais u ao quadrado, ou mais a ao quadrado, que já é a forma que a gente substitui mais simples. Então, combinando essa com a substituição da tangente, x vale 3 meios da tangente de θ, que vai resolver que dx vai ser igual a 3 meios secante ao quadrado de θ dθ, e a nossa expressão 4x ao quadrado mais 9, né, substituindo, então, o nosso x com essa dupla modificação, né, ele vai virar 9 tangente ao quadrado de θ mais 9, que é igual a 3 secante de θ. Então, agora a gente pode substituir os limites de integração, porque a integral é definida. Então, quando x é igual a zero, quanto que vale o nosso valor de x? Se a tangente de zero, a tangente para dar zero, né, a tangente de zero, significa que θ é igual a zero. Então, o nosso limite x igual a zero vai virar o limite θ igual a zero. E quando x é igual a 3 raiz de 3 sobre 2, isso vai acontecer quando a tangente de θ valer raiz de 3. Então, só acontece para θ igual a 60 graus ou π sobre 3. Logo, a gente troca a nosso limite de integração de 0 a 3 raiz de 3 sobre 2 para 0 a π sobre 3. Quando a gente faz essa mudança de limite de integração, você não precisa voltar para o x anterior, porque a integral ela é definida e ela vai te dar um número no final. Né? Então, nossa integral virou, então, nesse caso, né, x ao cubo sobre isso vai virar 27 oitavos de tangente ao cubo de θ sobre 27 secante ao cubo de θ, vezes 3 meios, né, que é essa parte do dx, de secante ao quadrado de θ dθ. Então, a gente já vê que as secantes vão cortar, essas frações todas vão se cortar e vai virar 3,16 do lado de fora, tangente ao cubo sobre secante. Agora a gente pode abrir a tangente a secante em seno e cosseno. Então, a tangente ao cubo é seno ao cubo sobre cosseno ao cubo, sobre a secante, que é 1 sobre cosseno, então sobrou seno ao cubo sobre cosseno ao quadrado. A gente pode substituir, né, o nosso seno ao cubo por 1 menos cosseno ao quadrado vezes o seno ao quadrado, ou seja, uma substituição trigonométrica simples. E aí podemos chamar agora u de cosseno de θ, de forma que nosso du fica menos seno de θ dθ. Novamente podemos mudar as variáveis de θ para u, porque ela é uma integral definida, e aí a nossa integral, que era de 0 a 3 raiz de 3 sobre 2, virou uma integral de du agora de 1 até meio. E aí a base de cima, né, que era 1 menos cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, ficou 1 menos u ao quadrado sobre u ao quadrado. E aí a gente consegue fazer a divisão dos dois, né, e descobrir, né, que essa integral vai ser a integral de 1, né, o menos aqui, né, vai entrar invertendo o sinal de dentro, então ficou a integral de 1 menos 1 elevado a menos 2, que é um polinômio. A gente resolve simples a integral do polinômio. Como a gente mudou os limites de integração, a gente não precisa voltar para a variável θ nem para a variável x, só substituir 1,5, e aí a resposta é um número 3 sobre 32. Alguma dúvida nessa dedução? Ela ficou bem longa, né, gente? Porque ela está usando várias coisas que a gente viu. Ela usou a identidade trigonométrica, depois uma substituição trigonométrica, no final uma substituição simples, e aí ela chegou no valor numérico. Alguma dúvida? Então eu vou encerrar a aula como previsto, né, nessa sessão.
E amanhã a gente continua no capítulo 7.